Olá a todos, dando continuidade à aula de ontem, vamos falar de colheita e processamento do café. Para exemplificar o que a gente falou no final da aula de ontem, vou passar para vocês vídeos sobre colheita do café. Hã? É, daqui pra lá. E Também te filmando isso? É por internet? não sei. O Jó fica bravo de falar que tá na internet. Quem? O Jó. Uma cavalgada de pau São Paulo. Tô beijando o Ronaldo Júnior. Ronaldo Júnior. Daniel te mostrou lá ainda não? Para os brasileiros que trabalham no campo, na agricultura, o momento também é de adaptação. Há novidades. Nós já mostramos aqui no Jornal Nacional a necessidade de aprimoramento de trabalhadores que, de repente, se viram obrigados a usar máquinas modernas, mais sofisticadas. Mas hoje a repórter Ellen Sacconi apresenta um equipamento até bem simples, que é elogiado tanto por produtores rurais quanto pelos trabalhadores. Parece um personagem da ficção. E nas mãos dos agricultores, o equipamento que faz os galhos vibrarem é considerado uma revolução na colheita do café pelo interior do Brasil. Ué, essa máquina ela vibra e sacode o pé de café, aí o café cai no chão. Comparado com a colheita manual, o trabalho feito com a derriçadora rende mais. O trabalhador rural que colhe com a mão, se ele colher num dia mais ou menos aí 10 medidas, nossa medida balizada é 60 litros. Quem está com a maquininha vai colher 15 ou 20. Vantagem para o produtor e para o empregado. Com o preço do café em alta, o salário do trabalhador também está melhor. Quem colhe com as mãos recebe em média R$ 1.500 por mês. Já com o uso do equipamento, o salário mensal chega a R$ 4.600. Celso colhe café há 15 anos. Desde que começou a usar o equipamento, mudou de vida. Comprei cama, comprei televisão, 2 televisões, tem uma no quarto, tem uma daqui, comprei DVD para nós crianças, nós compramos. O carro estava devendo quase o carro tudo. Paguei. O representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Sul de Minas destaca que essa tecnologia não substitui o trabalhador. Ao contrário, melhora a condição de trabalho. Facilitou bastante, acredito, até na questão da saúde e segurança do trabalhador que utiliza desse tipo de mecanismo para poder exercer sua função. O equipamento custa cerca de R$ 1.800 e durante a safra, alguns apanhadores conseguem pagar em menos de 3 meses. De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Varginha, mais da metade dos colhedores de café tem a própria máquina. A melhor condição de trabalho, aliada à renda, trouxe de volta a mão de obra para o campo.
Muitos trabalhadores que haviam migrado para a construção civil em busca de salários mais altos retornaram para a lavoura. Ele tem mais rendimento, ele tem mais ganho durante o dia, durante a semana, durante o mês. E isso atrai mais a mão de obra de outros setores para o setor rural. Para Vanderlei, a tecnologia vai transformar a colheita do café para sempre. Daqui a 2 anos eu acho que ninguém põe café na mão mais. Depois que eu comecei a trabalhar na máquina, café na mão, eu acho que nunca mais. De acordo com o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Ricardo Namazo, o projeto da derriçadeira ou derriçadora foi desenvolvido numa parceria da Embrapa com a Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé, no sul de Minas. Hoje o equipamento é fabricado por várias empresas. Nos cafezais de Guaxupé, só agora a colheita começa a deslanchar. Com o atraso das floradas, os cafeeiros estão com parte dos frutos ainda verdes. Mas os produtores entram agora numa corrida contra o tempo. Tem que correr contra o tempo e está no ponto ideal de panha, né? Então você tem que, é o ponto que você tem que correr, tem que panhar, que secou você já perde a qualidade do café. Entendeu? Agora está no ponto ideal, é esse mês agora. A previsão da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é que a produção mineira de café atinja esse ano 23 milhões de sacas, um aumento de 47% em relação ao ano passado. Além de ser um ano de safra cheia, houve também um pequeno aumento dos cafezais em produção. Em Minas, esse acréscimo foi de 18 mil plantas. Para dar conta de colher tanto café, os produtores estão comprando equipamentos que facilitam o trabalho. As derriçadeiras custam em média R$ 1.500 e fazem o serviço 2 vezes mais rápido. Ah, com certeza, padronizou bem a turma, sabe? Ajudou demais mesmo. O rendimento dela dobrou em vista da mão. E você vê que o pessoal agora não quer saber mais de apanhar na mão mais, né? Quer saber das máquinas de derriçadeira. Foi bem uma coisa assim muito boa que veio e está ajudando nós demais. Os trabalhadores, e principalmente as mulheres, aprovam o uso das derriçadeiras. Se depender delas, o café não vai ser mais colhido manualmente. Vai ser bem mais do que os outros por estar colhendo com a máquina, né? Sai bem mais café. Ah, não, as derriçadeiras facilitam mais o trabalho e eu prefiro a maquininha mesmo. Mesmo com a utilização maior das máquinas na lavoura, a contratação de mão de obra é inevitável. Esse é o período em que não se ouve falar em desemprego no campo. O trabalho duro na roça garante uma renda maior para diversas famílias. Ah, eu acho que sim. Nessa época dá. Esse ano eu estou tirando o dobro do ano passado em alqueires. Os trabalhadores ganham por produção. Simone Barreto chega a receber cerca de R$ 30 por dia. Como ela trabalha de segunda a sábado, consegue no final da semana R$ 160. Nesse ritmo dá para ganhar cerca de R$ 700 por mês. É uma época que a gente ganha mais, né? Sai um dinheiro a mais, né? Por ser panha, a gente, né, trabalha sendo o que está ganhando, então garante. O período prolongado de chuva na região sul do estado atrasou o início da colheita em quase 30 dias. Mas isso não influenciou na produtividade. Nessa fazenda, a colheita já está rendendo mais de 30 sacas por hectare.
Então, visto isso, agora falaremos sobre tipos de processamento pós-colheita do café. Nos locais de produção do café, 2 tipos de métodos de processamento pós-colheita são usados para obter produtos intermediários que serão subsequentemente tratados para fornecer os grãos de café da forma como são comercializados. Esses métodos são o processamento via seca, o qual produz café em coco, e o via úmida, que produz café pergaminho. Mais à frente, irei ilustrar os dois. O processamento do café deve ser iniciado logo após a colheita para impedir a fermentação dos frutos. Então, quando colhemos os frutos de café, a gente sabe que abaixo da casca, antes de acessar a semente, a gente tem a polpa do fruto, e essa polpa é rica em açúcares, que pode levar à fermentação. Para entender a origem desses termos, vamos analisar a constituição de um fruto de café ilustrado a seguir. Então, aqui a gente tem um exemplo de um fruto de café numa visão tridimensional, onde a gente tem, pegando de baixo para cima, 7, a casca, que é a parte exterior, 6, a polpa, acompanhando aqui com o cursor do mouse, a gente vê aqui a região da polpa, e esse fruto está tão maduro que parte da polpa do fruto já foi liquefeito, essa parte aqui. 5, camada de pectina envolvendo a semente. 4, o pergaminho da semente. 3, película prateada de proteção da semente. 2 e 1, o endosperma, que é a semente propriamente dita. Quando eu falei do café coco ou natural, é quando a gente faz a secagem dos grãos sem a retirada da casca e da polpa, ou seja, ele foi seco no campo ou em secadores mecânicos, ainda com a casca. Quando eu falei em café pergaminho, os grãos são secos após a retirada da casca e da polpa, geralmente pelo processamento via úmida. Então, o café fica dessa forma. Um processamento pós-colheita do café. Para compreender algumas das etapas do processamento pós-colheita, é importante a gente destacar que o café proveniente da lavoura pode chegar em diferentes estágios de maturação, em função de uma série de fatores, como clima, exposição ao sol, variedade, etc. Então, a gente pode receber na unidade de processamento do café o grão ainda verde, grão verde cana, o grão cereja, que seria o objetivo de toda a colheita, grão passa, ele começa a sofrer a senescência, já passou do estágio de maturação ideal ainda na planta, e o grão seco, quando isso passa muito, então ele realmente já secou totalmente. Ilustrando isso, é mais comum a gente ter grão verde cana, grão seco, grão passa misturado ao nosso desejo, que é o grão cereja, quando é feito colheita mecanizada em plantas onde o grau de maturação não foi homogêneo. Com características do processamento do café. 2 técnicas são geralmente empregadas para o preparo do fruto, a via seca ou a via úmida. O processamento por via seca é mais simples, requer um menor controle durante a colheita e menores custos operacionais. Nesse caso, todos os frutos são secos em terreiro imediatamente após a colheita ou em secadores mecânicos produzindo o café natural. Algumas propriedades já utilizam o processo de lavagem desses frutos rapidamente para levar menos sujidades para a secagem, mas não é obrigatório. É desejado, mas não obrigatório. Entretanto, durante a secagem, as condições climáticas locais podem afetar de forma negativa a qualidade do produto. A gente vai ver isso mais à frente, mas só ilustrando, quando a gente tem secagem em campo, em terreiro aberto, pode ser que uma chuva ou orvalho da noite prejudique esse processo de secagem. Então, vai existir algumas técnicas para evitar isso. Isso ocorre devido à ação de fungos e bactérias que resultam em fermentações indesejáveis, que ocorrem na mucilagem açucarada dos frutos, ou seja, na polpa desses frutos. Por sua vez, o processamento via úmida requer um controle mais restrito em relação ao estágio de amadurecimento dos frutos, ou seja, ideal ser feito somente quando você teve uma seleção daqueles estágios de colheita, desejando processar somente o café cereja, para se produzir o café cereja despolpado,
ou apenas a retirada da casca para produzir o café cereja descascado, visto que pode incluir as etapas da retirada da casca e da mucilagem, ou seja, da polpa. Processamento via úmida, além de reduzir a massa de café a ser seca, ou seja, a gente está retirando casca, a gente está retirando polpa, diminui o volume do café a ser beneficiado, porque é diferente do café em coco, que arrasta consigo a casca, e reduz os riscos de fermentações indesejáveis, porque eu não tenho a polpa indo para a secagem. A preparação dos cafés despolpados a partir de frutos maduros e com eliminação rápida da fonte de fermentação vai resultar, se bem processado, em cafés de boa bebida, independentemente da região de produção. Durante o desenvolvimento dos frutos de café, os açúcares, principalmente a galactose, que já existe na polpa dos frutos, podem sofrer oxidação, sendo convertidos em ácidos carboxílicos, os famosos ácidos galacturônicos, os quais, por desidratação durante a secagem, formam nitritos que se polimerizam até a formação de compostos de alto peso molecular. Isso significa que essas substâncias são originadas e compostas principalmente de galactose, arabinose e outros açúcares. Substâncias formadas nessas reações são classificadas em ordem decrescente de seus pesos moleculares, em protopectinas, pectinas e ácidos pépticos. Junto com as substâncias pépticas e os açúcares, são sintetizadas na polpa e na mucilagem do café várias enzimas, ou seja, as pectinases, protopectinases, pectinesterases e pectases, que vão degradar a polpa, a pectina, a protopectina e etc. A mucilagem do café é composta basicamente de 85% de água ligada e 15% de sólidos na forma de um hidrogel insolúvel coloidal, formado principalmente das pectinas, protopectinas e ácidos pépticos. Da porção de sólidos, então, 80% são substâncias pépticas e 20% são os açúcares. A mucilagem só é formada no estágio cereja, quando o fruto está quase maduro. Os frutos ainda verdes não o possuem. Nestes últimos, ou seja, nos frutos verdes, quando despolpados, a semente fica sem a proteção e lubrificação fornecidas pela mucilagem. Por quê? Porque ainda está muito rígido a estrutura externa à semente e interna à casca. Necessárias ao despolpamento, ou seja, a lubrificação fornecida pela mucilagem é muito importante no processo de despolpa, tornando-a passível de esmagamento ou corte, o que vem prejudicar o sabor quando processados os frutos ainda verdes. No caso dos frutos muito maduros, ainda macios, a fermentação da mucilagem ocorre dentro do grão, provocando então o desaparecimento dela. Em caso de despolpamento, a semente poderá ser também danificada, devido ainda à falta de proteção lubrificadora, ou seja, fermentou a mucilagem dentro do grão. Na produção do café natural, ou seja, sem despolpamento, o fruto é seco integralmente e durante a secagem a mucilagem é digerida e liquidificada pelas enzimas, por fermentação, etc., constituindo-se em material alimentar para a semente, bem como propiciando uma continuação do metabolismo e respiração dela. Como assim? A semente ainda está vital e ela existe para a propagação da espécie do cafeeiro. Logo, a polpa serve para nutrir a semente, propiciando essa propagação. Essas mudanças que ocorrem na continuação do metabolismo e respiração da semente modificam o sabor do café, o que poderá ser piorado ou melhorado de acordo com a presença ou ausência de micro-organismos contaminantes. A presença destes micro-organismos está na dependência dos cuidados no manuseio pré- e pós-colheita. Ou seja, uma pré-lavagem, uma limpeza desses grãos propiciam uma melhor qualidade. Mas se a água de lavagem for de baixa qualidade, vier contaminada, pode piorar a qualidade pós-colheita desses grãos. As injúrias pré-colheita, associadas às condições inadequadas de processamento pós-colheita dos grãos e às condições de alta temperatura e umidade relativa do local de cultivo, podem facilitar o desenvolvimento desses micro-organismos contaminantes.
Consequentemente, há a produção de compostos químicos que provocam a deterioração da qualidade do café. Há evidências de que o despolpamento do café cereja melhora a qualidade da bebida, desde que feito de forma muito correta. Isso pode ser atribuído à utilização apenas de frutos maduros, sem o uso de cafés infectados que foram colhidos do chão, ou mesmo de cafés muito maduros, ainda moles, os cafés passa, ou secos na árvore, cuja senescência já pode ter propiciado a infecção microbiana ainda na planta antes da colheita. Essa melhora de qualidade também pode se atribuir à rapidez e aos cuidados no processamento. O processamento por via seca produz um café com uma qualidade bastante diferente do café lavado, principalmente em relação ao corpo, acidez e aroma da bebida futura a ser produzida. Ambos são importantes na formação de blends comerciais para atender o mercado global de café, o qual é bastante diversificado. A gente tem demanda para todos os tipos de qualidade. Não quer dizer, é claro, que um café em coco será sempre de baixa qualidade e um café por via úmida despolpado será sempre de boa qualidade. As técnicas utilizadas e as condições de colheita que ditarão essa qualidade. Então, espera-se que o café cereja descascado tenha um perfil de qualidade intermediário entre o café natural e o café lavado, pois ele é processado sem a casca, mas mantendo a mucilagem. É importante, então, salientar que, ao se comparar o efeito do método de processamento pós-colheita, via seca ou via úmida, outras fontes de variação devem ser controladas, ou seja, os cafés devem vir sempre do mesmo lote, no mesmo estágio de maturação, e a secagem deve ser conduzida sob as mesmas condições para que a gente possa realmente afirmar: via seca é melhor ou pior do que via úmida. É importante observar tal questão, pois existe uma tendência de se comparar cafés processados por via úmida, lavado ou descascado, que utiliza apenas frutos maduros, com cafés processados por via seca, café natural, utilizando, além dos frutos maduros, grãos verdes, grãos passa ou secos na árvore e, às vezes, até o café de varrição, aqueles que já caíram da planta e foram colhidos direto do chão. Seria, então, uma comparação injusta, pois, neste caso, é o tipo de matéria-prima empregado a principal fonte de variação, e não o método de processamento pós-colheita, como eu disse anteriormente. Então, o processamento em si. O processamento pode ser via seca ou via úmida. Qualquer que seja a forma de processamento, é recomendável fazer a separação dos frutos por densidade ou por tamanho, visando a obtenção de lotes uniformes quanto ao grau de maturação, tamanho do fruto e teor de água, o que melhora o processo de secagem. Como assim? Separação dos frutos por densidade, eu sei que um fruto verde ele será mais denso do que um fruto maduro, que por sua vez é mais denso que um fruto passa, e por sua vez é mais denso que um fruto seco. Ou seja, o seco e o passa, colocados em água, geralmente vão boiar. Quando o processamento é conduzido de maneira adequada, é possível obter diversos tipos de café, a partir de lotes de frutos maduros, imaturos, boia e café de varrição, permitindo ao cafeicultor explorar melhor o potencial qualitativo das lavouras. Ou seja, é interessante que seja feita a separação dos frutos por densidade, conseguindo separar os imaturos, os verdes, que são muito pesados, dos maduros, que são cereja, que a gente quer processar e que deseja que a maior porcentagem do lote seja maduro, principalmente dos cafés boia, cafés passa e secos que vão boiar, e também o café de varrição. O café de varrição você não vai misturar, com certeza, aqueles que foram colhidos mecanicamente ou à mão. Então, com isso, você separa o seu café em lotes e processa eles, sim, em lotes diferentes, sabendo que o café de varrição terá um preço muito inferior ao café cereja. A separação e o manejo correto de cada lote favorecem a obtenção de cafés com diferentes níveis de qualidade e, consequentemente, de preço, possibilitando atender às exigências dos diversos mercados de café. Ah, então será que justifica eu processar o café boia? Claro que justifica, senão você vai acabar jogando ele fora.
por menor que seja o preço, você já tem ele. Então é melhor processar. O café de varrição deve ser sempre lavado e conduzido à secagem separado dos demais tipos de café. Por quê? Porque ele pode conter maior quantidade de impurezas, que ele foi varrido do chão. Pode ter maior quantidade de grãos pretos, bem secos e ardidos, ou seja, sofreram fermentações indesejáveis. E por também ficarem expostas às condições ambientais adversas no campo ou em contato direto com a terra, provocando possivelmente até contaminação com micro-organismos contaminantes do solo, possuindo então baixa qualidade de bebida. É importante ressaltar que a avaliação criteriosa da qualidade de todos os lotes de café produzidos na propriedade vão permitir a elaboração de blends que melhoram o aproveitamento dos cafés e contribuem para a agregação de valor. Claro que, pensando em repassar o café para uma unidade beneficiadora de café, quem vai formar o blend futuro é a beneficiadora. Você não deve se preocupar com isso, a não ser que você processe o seu café. Você vai levar para um processo de torra e moagem para formação de blend. Para evitar a perda de qualidade do café, o processamento e ou secagem deve ter início dentro de, no máximo, 8 horas após a colheita. Por quê? Para evitar as fermentações indesejáveis da polpa e mucilagem. Em caso de emergência, que você não tem capacidade de processamento, por exemplo, devido à quebra de equipamentos ou estrangulamento das operações de processamento, quando a sua colheita é muito maior a sua capacidade de processamento, é possível minimizar efeitos negativos à qualidade decorrente da fermentação do fruto. Então, qual seria uma técnica que eu poderia atrasar essa fermentação do fruto? Como? Deixando o café recém-colhido submerso em água limpa e fresca, fria, principalmente no período noturno, para que seja processado na manhã do dia seguinte. Com isso, você evita o sobreaquecimento do café, proveniente principalmente da fermentação, reduz a atividade metabólica desses frutos, promovendo, então, consequentemente, um atraso nessa fermentação. A abanação. Então, eu colhi todo o meu café e pretendo agora começar a processar. Eu vou começar esse processo com uma pré-limpeza desses frutos. Então, como que eu vou fazer essa pré-limpeza? A abanação é um processo de pré-limpeza realizado ainda no campo para a retirada de impurezas como pedras, folhas e paus, pequenos galhos que possivelmente foram colhidos juntos. Essa etapa pode ser realizada manualmente ou ainda com o auxílio de máquinas simples como uma abanadora mecânica. Então aqui, para a gente ilustrar, um colhedor de café está com uma peneira, colocou-se os frutos que estavam no chão na peneira e joga-se, arremessa-se os frutos para cima. Todas as folhas tendem a voar ou se deslocar com a ação do vento, caindo sobre a peneira apenas os frutos. Então, com isso, ele consegue retirar essas sujidades mais leves. Pode-se utilizar um equipamento que leva-se até o campo, que é a abanação manual com equipamento leve, que com um microtrator, uma caminhonete, você consegue levar para o local de plantio separando. Então, aqui a gente vê que tem uma máquina vibratória, que tem uma peneira, onde abaixo ele recolhe apenas os frutos e passa seus paus e folhas por aqui. E quando se leva esse café colhido sujo para uma unidade de pré-beneficiamento, existem as abanadoras mecânicas que têm sopradores para retirar sujidades mais leves, tem-se as peneiras para separação dos grãos, e aqui em cima acabam ficando as pedras, e sai na calha aqui apenas os frutos. Vou mostrar para vocês, então, vídeos sobre tipos de abanação. Aí, ó.
Ó. Quer abrir mais não? Certo. Então, o processamento por via seca é o mais simples, requer um menor controle durante a colheita e menores custos operacionais, já que consiste em submeter os grãos à secagem sem remoção prévia da casca e da mucilagem, produzindo café natural. Por sua vez, o processamento via úmida requer um controle mais estrito em relação ao estágio de amadurecimento desses frutos, visto que retira-se a casca e a polpa e, no caso de cafés despolpados, a mucilagem desses frutos. O processamento pós-colheita por via úmida vai dar origem a dois tipos de café, principalmente os despolpados e os cerejas descascados, que ainda contém a polpa na superfície. O primeiro, o despolpado, é obtido a partir de fermentação controlada dos grãos, seguida de lavagem para a retirada dessa mucilagem que ficou sobre a superfície desses grãos. Essa fermentação é realizada por micro-organismos presentes no ambiente que a degradam e solubilizam, então, essa polpa. No caso do café cereja descascado, o processo é bem semelhante, porém não ocorre a etapa de fermentação dos grãos durante o tratamento. Preparação dos cafés despolpados a partir de frutos maduros e com eliminação rápida da fonte de fermentação resulta-se bem processado em cafés de boa bebida, independentemente da região de produção. No Brasil, o processamento via úmida do café Conilon é realizado para a produção de cereja descascado, o qual tem a vantagem com relação ao despolpado de apresentar uma maior concentração de açúcar, que é benéfico para esse tipo de grão para a indústria. Então, o processamento por via seca, né, a forma de preparo predominante no Brasil. Os frutos são secos inteiros, ou seja, ainda com casca, pergaminho, mucilagem e os grãos, em terreiros ou em secadores mecânicos, obtendo-se o café natural, também chamado de café em coco. Dependendo do tipo de colheita e das condições do processamento, os frutos podem ser separados das impurezas, as pedras, paus e folhas, e também por estado de maturação ou estágio de maturação em lavadores separadores. Esse procedimento é necessário para que a secagem ocorra de maneira bem uniforme, contribuindo para a melhoria da qualidade do café. Ou seja, apesar do nome ser processamento por via seca, ele pode ser lavado e separado de impurezas antes de ir para a secagem. Mas ele ainda está com a casca, com pergaminho, com a mucilagem, ou seja, será o futuro café em coco. Em algumas regiões é comum levar o café da lavoura direto para o terreiro, sem qualquer tipo de separação dos frutos. Então ele foi colhido, não foi pré-selecionado, não foi lavado, não foi separado por densidade e vai ser levado direto para o campo. No entanto, isso não é recomendado, pois aumenta o risco de perda da qualidade. Quando não for prevista a separação de frutos verdes, é preferível colher o café em estado de maturação mais adiantado, com maior quantidade de frutos passa e secos, porque provavelmente você terá uma maior quantidade de frutos maduros, passa e secos, e uma menor quantidade de frutos verdes. O fruto verde, ele não desenvolve o grão de maneira adequada. Por quê? Porque ele não atingiu ainda o estado de maturação fisiológica para a formação correta da semente, do grão. Já o processamento por via úmida.
Nesse tipo de preparo, a casca do fruto é removida mecanicamente, obtendo-se cafés em pergaminho. Inicialmente, o café da lavoura é encaminhado ao lavador para separação hidráulica, ou seja, todo o café que será processado por via úmida, obrigatoriamente, ele passa por um processo de lavagem para separação hidráulica por densidade dos frutos. A fração mais leve, a boia, é constituída pela mistura de frutos secos e frutos xoxos, ou seja, com formação inadequada das sementes. É separada primeiro e vai direto para o terreiro de secagem de forma isolada, separada. A fração mais pesada, constituída pela mistura de frutos cerejas, os verdes e os passas, segue para o descascador separador, onde ocorre a separação mecânica de frutos verdes, porque, por possuírem uma maior resistência de polpa e casca, eles não são descascados. Então, por possuírem casca mais resistente, os frutos verdes não se rompem sob a ação do descascador e são encaminhados para fora do equipamento, enquanto que os maduros se rompem, atravessam a peneira que reveste o eixo do descascador e são encaminhados para o descascador complementar, onde vai ocorrer a separação dessas cascas. Então, os tipos de produtos que podem ser obtidos no processamento por via úmida. Um café descascado, chamado de cereja descascado, onde somente a casca do fruto é removida, ou seja, o café é submetido à secagem com a mucilagem aderida ainda ao pergaminho, que é aquela camada fina sobre a semente. O café desmucilado corresponde ao café em que a mucilagem remanescente no pergaminho após o descascamento é removida por atrito em desmucilador mecânico, ou seja, não sofre ação fermentativa. E o café despolpado. A mucilagem é removida por ação microbiana fermentativa, a famosa degomagem biológica. O café é colocado em tanques por períodos de 16 a 36 horas para que haja fermentação dessa mucilagem, dessa polpa, e degradação da mucilagem. Em seguida, é feita a lavagem para a remoção dos resíduos da mucilagem, obtendo-se o café despolpado, também chamado de café lavado, que posteriormente será levado para a secagem. O descascamento dos frutos e a eliminação da mucilagem diminuem a incidência de micro-organismos e vão acelerar o processo de secagem, reduzindo custos e impedindo a ocorrência de fermentações que poderiam afetar negativamente a qualidade do café. Além disso, ocorre a diminuição de até 50% do volume de café a ser manuseado, melhorando o uso de terreiros, secadores e armazéns. Associada à colheita de frutos maduros, o preparo do café por via úmida confere um maior potencial, uma probabilidade para o aprimoramento da qualidade, sendo predominante nos principais países produtores de café arábica da América Central, da África e da Indonésia. Ressalta-se que é preciso ficar atento quando se compara, então, a qualidade de cafés, da bebida de cafés obtidos por diferentes formas de preparo, como eu já disse lá atrás. É um equívoco pensar que a qualidade de cafés despolpados é sempre melhor que a de cafés naturais ou vice-versa, pois a qualidade do café vai ser influenciada por diversos fatores e não apenas pela forma de processamento, se é por via seca ou por via úmida. Tanto existem cafés despolpados ruins como cafés naturais em coco bons. O que precisa ficar claro é que existe a diferença entre o perfil sensorial de cafés despolpados e naturais, o que gera confusão e leva a conclusões equivocadas nas comparações de qualidade do café. Ou seja, o perfil sensorial de um café que sofreu processo fermentativo será alterado em função dessa fermentação. Consequentemente, ele é diferente do café em coco, não necessariamente ele é melhor. Também é comum comparar em cafés de diferentes origens, na tentativa de verificar qual que é melhor ou qual é pior. Isso deve ser feito com cautela, considerando que as bases de comparação podem ser diferentes devido ao ambiente de produção, devido a cultivar, devido ao manejo do café na lavoura e também ao manejo na pós-colheita, dentre outros. Então, a lavagem. Como eu já disse, eu posso lavar até mesmo o café que vai para
o processamento via seco. Então, primeiramente, os grãos são transportados para os lavadores, que vão separar o passa e o boia, que são cerejas leves, do verde, que é imaturo, e do cereja, que é maduro, que são mais pesados, pois tem mais água. Então, se o fruto do café já está muito seco, se ele foi colhido muito seco, preto, na planta, ele vai boiar, porque ele é menos denso. Então, passa é o grão de café em estágio de maturação avançado, em que a cereja começa a secar, tornando-se escura. O boia é o grão em estágio maduro, porém com menos água que o cereja. Esse procedimento de lavagem é utilizado para selecionar os grãos por densidade, ou seja, os cerejas leves, que já perderam umidade no pé, vão ter menor densidade, por isso flutuam. Os cerejas pesados, que contêm água, por isso com mais densidade, eles afundam. A lavagem do café tem como objetivo eliminar impurezas que vêm da lavoura junto com os frutos de café, tais como folhas remanescentes, torrões, paus, terras e pedras, e vai separar os frutos de café por diferença de densidade. Os cafés mais leves, boias ou secos, que flutuam na água, dos pesados, frutos cerejas e verdes, os quais decantam na água. Ah, mas quando eu vou processar por via úmida, eu não quero café verde junto com cereja. Mas lembrando lá atrás que o café verde, ao passar no descascador, não rompe a casca. Então, no próprio equipamento, os verdes serão separados. A lavagem vai oferecer vantagens na uniformização da secagem do café, melhorando sua qualidade. Ou seja, um lote mais homogêneo seca de forma mais uniforme. No caso do processamento via úmida, a lavagem será sempre uma etapa obrigatória. A lavagem pode ser feita por meio de equipamentos chamados de lavadores ou em tanques de alvenaria. Então, aqui para a gente ilustrar, esse é um modelo de lavador já bem instituído no Brasil, lavador Maravilha, onde a gente tem um tanque superior, geralmente utilizando gravidade, onde se coloca os cafés e recebe água. Eles passam por uma calha, onde entra numa separação por densidade. Em parte da calha vai correr os leves, ou seja, os que estão na superfície, e na outra parte, os pesados. Passa por um separador aqui por densidade, onde os mais pesados ficam no fundo e os mais leves passam por cima, separando num semilote. Ilustrando aqui também que eu posso pegar a água de superfície aqui com menor acididade e bombeá-la de volta ao processo. Esse lavador consiste basicamente em um tanque de alvenaria e uma calha metálica ou de madeira com saída ramificada e provida de fundo falso, onde cai o material denso, cereja, verdoengos e impurezas pesadas que não foram separados durante a abanação, ou seja, aquilo que é mais denso passa pelo fundo falso. Possui ainda o sistema de turbilhonamento, que é um injetor de água sob pressão controlada, que separa os cafés pesados das pedras, ou seja, pedra muito mais pesada que o café pesado, retornando esses cafés pesados à superfície pela calha dos cafés cerejas pesados. Então, o que a gente tem nesse processo, na calha ramificada? Tudo que é menos denso, o que vai boiar, fica na superfície e passa no primeiro ramal. Então, já tem uma primeira separação. O que vai cair pelo fundo falso é o que é mais denso, o café cereja e o café verde. Além disso, passam as pedras. Então, passou pelo fundo falso, desce na calha, sofre um turbilhonamento com injeção de água, só que as pedras, que são muito mais pesadas, descem. Os frutos, que são densos, mas menos pesados que as pedras, são arrastados pelo turbilhonamento e passam na segunda calha. Então, eu tenho aqui uma nova separação. Então, esse é o princípio de funcionamento do lavador Maravilha. Então, aqui só para ilustrar como que é feito aqui a separação. O café que vem da roça passa por aqui, cai no fundo falso o café cereja e as pedras, sofre o turbilhonamento,
e passa para a segunda carga, o que a boia continua o seu trajeto na primeira carga. Aqui uma forma de construção disso, que é o elemento básico de separação por densidade do lavador Maravilha. Então, uma das grandes desvantagens do lavador Maravilha tradicional é o consumo exagerado de água, que dependendo do projeto e do estado de impureza do café, pode chegar a até 10 litros de água para cada litro de fruto de café. Podem, entretanto, dependendo da disponibilidade de água, ser construído para grandes capacidades de separação. Havendo escassez de água na região, pode-se adaptar um sistema de recirculação total ou parcial de água de lavagem com posterior tratamento da mesma antes de lançá-la nos cursos d'água. Por quê? Quanto mais recirculação, maior concentração de sujidades, impurezas e matéria orgânica. O aparente alto consumo de água do projeto anterior deve-se ao fato de que no lavador tipo Maravilha, grande parte da água é usada para o transporte do café pela bica de separação, ou seja, para arraste desse café e não só necessariamente para o turbilhonamento e separação por densidade. Ilustro para vocês agora vídeos sobre o lavador Maravilha e chegamos então ao fim dessa aula. Muito obrigado. Boia, cereja. A separação dos grãos.